tirando a parte do acidente, o que a gente tem de fato? Bom, é como diz o ditado, rei morto, rei posto. Não é? Então, o presidente bateu as botas, o Raisi bateu as botas, e agora vai começar um quebra-pau ali dentro da política iraniana para alguém assumir o lugar dele. O Raisi, ele era visto como alguém que provavelmente seria o próximo Ayatollah, substituiria o Khamenei. Né, o Ayatollah Khamenei, que é herdeiro do trono aí do Ayatollah Khomeini, que foi o líder da Revolução Iraniana, que transformou o Irã. Para quem, assim, fazendo um retrospecto rápido para quem não lembra, o Irã, até o início da década de 70, era o país do Oriente Médio mais próximo do Ocidente. Né? Assim, se vocês forem olhar o Irã nos anos 40, 50, 60, até início dos anos 70, o Irã era nosso aliado. O Irã era próximo do Ocidente e estava prestes a se tornar uma democracia muito liberal, uma democracia muito civilizada. Né? Pesquisem, por exemplo, fotos do Irã década de 60. Vocês vão ver as mulheres andando na rua de maneira ocidentalizada, né? Grandes empresas, grandes artistas, grandes poetas, escritores, arte não necessariamente religiosa. Entendeu? O Irã tinha um florescimento cultural muito grande no Irã. O que começou a acontecer? Grupos religiosos muçulmanos passaram a falar que aquilo ali era a decadência ocidental tomando conta do Irã, e aí teve então a Revolução Iraniana liderada pelo Ayatollah, o Ayatollah Khomeini, né, que exilou, que destronou o Shah do Irã, né, que era o título dado ao monarca do Irã, que era o Shah, o Reza Pahlavi, que foi destronado, e o Irã então transformou-se numa teocracia. Então o Ayatollah, ele é uma espécie de ministro de Deus, ele é uma espécie de vice-deus no Irã. É um título mais ou menos semelhante, né, ao título do califa, né? A própria palavra califa, né, vem do árabe khalifa, significa literalmente o vice de Alá, né, o vice de Deus. O título de Ayatollah é mais ou menos equivalente a isso na língua persa. Né? É bom lembrar que o Irã não é um país árabe, apesar de estar ali no mundo árabe, é um país muçulmano, mas os iranianos eles não são árabes, os iranianos são persas. Tá? E não falam árabe, inclusive, a língua oficial do Irã é o persa. Então é uma outra situação, uma outra cultura. O Irã ele é uma peça diferente dentro desse jogo do Oriente Médio. Tanto é que o Irã é inimigo mortal do Estado Islâmico, do ISIS, e é aliado da Rússia. Então, né, ele é uma situação... o jogo geopolítico do Irã é muito complexo, muito diferente. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque o presidente do Irã não é de fato quem manda no Irã. Quem manda de fato no Irã é o Ayatollah Khamenei. Então, o que acontece? O Irã é uma ditadura teocrática, né? Uma ditadura islâmica, e o líder político do país é o líder religioso do país e é ele que continua mandando. O papel do presidente é mais ou menos ali como um papel de chefe de... Ele não é bem não chega nem a ser um chefe de governo, nem um chefe de Estado. É muito diferente de países onde você tem um monarca e um primeiro-ministro. Tá. Você tem o papel do monarca na Espanha, Reino Unido, Japão, onde você tem um monarca reinante e um primeiro-ministro como chefe de governo. Sim. No Irã é muito confuso, porque tudo emana do Ayatollah e o presidente é quase que uma espécie de porta-voz político. Um representante do Estado. Um representante do Estado para questões burocráticas não religiosas. Então, é um cargo com muito poder, obviamente, tem poder de decisões, ajuda a comandar um pouco, principalmente da política externa do país, mas a gente sabe que quem continua mandando no Irã vai ser o Ayatollah Khamenei, e não é a morte do Raisi que vai mudar a condução da política do Irã, que vai fazer, enfim, entrar um líder mais moderado, ou coisa do gênero. Né? A única possibilidade de acontecer isso no Irã, de fato, é com a queda do Ayatollah e com a mudança de regime. Né? E isso, a morte do presidente iraniano dessa maneira, mesmo tendo morrido além dele, o ministro das Relações Exteriores, um monte de gente, isso não muda a política geral do Irã. O Irã continua sendo uma ditadura teocrática,
tá? Continua sendo inimigo do Ocidente, continua sendo inimigo de Israel, e nesse tipo de ditadura, esses líderes que são postos pelos verdadeiros donos, pelos verdadeiros ditadores, eles são igual aquela música do Raul Seixas, da mosca na sopa, né? Você mata uma e já vem outra no lugar, né? Então vai entrar um outro Ibrahim Raisi genérico aí no lugar dele e a coisa continua na mesma. Esse né? teu ponto, então, minimiza muitas narrativas ou muitas especulações, né, Brás? Porque justamente não era assim, então, um cargo que seria, então, tão desejado? Ou... É um cargo muito desejado. É um cargo desejado pelo fato, obviamente, que é um cargo que tem poder político, Claro, tem poder de decisão. Tem a representatividade de um país. Exatamente. Né? Pode ser que isso mude, talvez, a condução momentânea da política em relação a Israel. Mas não muda a política geral, ou seja, talvez entre algum sujeito ali que, tipo, não, vamos pegar leve agora, pai, tá, mas assim, não vai entrar um cara que vai fazer um acordo de paz com Israel. Né? Então, o que pode ser muito provável, tá todo mundo apontando o dedo para acusar Israel e tudo mais, mas existe uma possibilidade muito grande de ser um serviço interno de outras facções de dentro do Irã que queiram o cargo do Raisi. Tem essa possibilidade. Entendeu? Porque a gente sempre tem que levar em conta o quê? Que o Irã, ele é a mãe do terrorismo no Oriente Médio. Né? A Arábia Saudita, que sustentou... A Arábia Saudita, por muito tempo, sustentou terrorismo. Agora eles querem tirar o deles da reta, dizer que não porque a Arábia Saudita, Dubai, né, esses paraísos de milionários no Oriente Médio querem se vender agora como países árabes moderados. E eles se cansaram, na verdade, do terrorismo palestino. A Palestina, de fato, é uma escória que ninguém quer no Oriente Médio, a não ser o Irã. Ninguém quer a Palestina, só o Irã quer aquela porcaria, porque a Palestina continua sendo uma espécie ali de cachorro louco na coleira do Irã contra Israel. Então Israel nunca vai entrar de fato numa guerra contra... O Irã, perdão, nunca vai entrar de fato numa guerra contra Israel, a não ser que ele tenha muita certeza de apoio internacional da Rússia e da China e muita certeza de que ele vai ganhar. O poder militar de Israel é muito grande e uma guerra de fato entre o Irã e Israel coloca os Estados Unidos e outras potências ocidentais na jogada. Tá? Então, o Irã vai sempre utilizar ali a Palestina, por quê? Porque a Palestina não é um Estado. A Palestina não é um país. A Palestina é um problema geopolítico. A Palestina é uma questão não resolvida. É um território que não se assume como Estado, que vive de ajuda internacional e que torra toda essa grana da ajuda internacional com guerra, com terrorismo. Só que não é um Estado. E o que acontece? Você não pode ter guerra de um Estado contra uma coisa que não é um Estado. Uma guerra são sempre entre dois Estados. Um país só pode declarar guerra a um outro país, a um outro Estado. Então o que acontece? Fica sempre naquela situação que na prática é uma guerra civil. Que vai sendo ali levada no banho-maria, né? A brasa esfria um pouquinho, o Irã vai lá e sopra mais um pouquinho para aquecer. Né, e eles vão cozinhando essa situação aí há décadas, né, e aquecendo e arrefecendo ela conforme as conveniências políticas do Irã contra Israel. Agora, a Palestina, principalmente o Hamas, não é? Ele só existe, ele só respira hoje por conta do Irã. O Irã financia, ninguém mais quer saber do Hamas. E o que acontece? A Arábia Saudita tendo tirado o seu apoio do Hamas, os outros países importantes tendo tirado o seu apoio do Hamas, em grande parte disso, graças ao Trump, que costurou aqueles pactos que ficaram conhecidos como os pactos de Abraão, né, e que praticamente pacificou o Oriente Médio, coloca o Irã numa posição que ele também precisa do Hamas. Porque o Irã sustentando o Hamas, o Irã continua tendo uma parcela de importância dentro do jogo político do Oriente Médio. Entende? Então o Irã precisa continuar mantendo essa situação. Se o Irã agora toma uma decisão de parar de apoiar o Hamas, o que automaticamente favorece Israel, o Irã perde a sua importância dentro do jogo geopolítico do Oriente Médio, porque todo mundo virou as costas para o Irã, justamente pelo fato de que o Irã é quem continua sustentando o terrorismo ali dentro.
né? O Irã continua sendo o principal apoiador e financiador do Hezbollah dentro do Líbano. Então, todo lugar onde você tem problema com milícias e grupos terroristas, você tem o dedo e o apoio do Irã e todo mundo tirando o seu da reta. Né? No Líbano você tem o problema do Hezbollah, que também atua dentro do Irã. Na Palestina você tem o problema do Hamas, que conta com o apoio do Irã. E tanto o Hezbollah no Líbano quanto o Hamas na Palestina existem única e simplesmente para afrontar Israel. Eles não têm outra função a não ser isso. Né? Então tudo gira em torno dessa posição do Irã, que continua sendo declaradamente o principal inimigo de Israel dentro do Oriente Médio e que, de certa forma, essa força, esse apoio político do Irã contra Israel só sobrevive graças ao apoio russo e chinês que o Irã tem. Mas teve um financiamento do Biden, não é? Do governo Biden. Teve um financiamento do governo Biden para o Irã também, né? Os democratas, eles sempre fazem esse jogo sujo, né? De liberar dinheiro. Na verdade, o que aconteceu? Era um dinheiro do Irã que estava retido, né? Por questões de sanções internacionais. E eles desbloquearam esse dinheiro, dizendo, não tem mais motivo para sancionar o Irã. E supostamente para conseguir prisioneiros também, supostamente para fazer uma troca de prisioneiros. Só que então, é um valor elevadíssimo. É um valor elevadíssimo. Que, óbvio, por quê? Para o governo Biden interessa muito também, né, a manutenção da guerra no Oriente Médio. Guerras, né? Porque o Biden é um senhor das guerras, ele, enfim, fez fortuna com a questão da Crimeia, quando ele ainda era vice, né, do Obama. Tem todo aquele caso mal explicado até hoje das empresas petroleiras na Ucrânia ligados a uma empreiteira da família Biden, que nunca foi explicado isso, desde o vazamento do Laptop from Hell. Essa história está totalmente abafada. Nossa. Não é? Então o Biden sempre fez fortuna se aproveitando para fazer negócios durante as guerras. E outra coisa que, assim, a única maneira que os democratas viam de conseguir reeleger o Biden seria o Biden posando como solucionador de uma guerra. Então o Biden precisava de uma guerra para chamar de sua e para ele aparecer como sujeito que solucionou a guerra. Não é? Isso é uma estratégia muito antiga, né, de política, desde antes da Idade Média, desde os tempos romanos. Né? Você provoca um problema fora de casa e depois você soluciona esse problema fora de casa. No final das contas, você fica mais forte perante os seus inimigos e fica mais forte perante os seus dentro da sua casa. Então, assim, os Estados Unidos, aliás, o Partido Democrata, de certa maneira, e os republicanos também, o George Bush fez a mesma coisa. Não é? Eles vivem disso, né? De causar certo. Só que não vem um problema maior, porque assim, não dá só para acusar os Estados Unidos de ser uma potência imperialista que causa esses problemas para se sustentar no poder. De certa maneira, isso sempre foi feito dentro daquela política, da geopolítica americana, de polícia do mundo, digamos assim, não é? Aquela geopolítica americana de que, olha, o preço a pagar é ter os Estados Unidos como uma potência imperialista para garantir a segurança do mundo. Só que isso custou muito caro aos Estados Unidos com o passar do tempo, né? Principalmente em relação aí à perda do seu chão de fábrica, que foi indo para o terceiro mundo, não é? Isso foi gerando uma massa de desempregados, isso gerou uma massa de gente totalmente descontente com essa política externa americana. Então, ao mesmo tempo, existe dentro dos Estados Unidos quem apoie que o Biden, dentro dos Estados Unidos, que eu digo dentro da alta cúpula do poder, quem apoia que o Biden mantenha essa postura de política do mundo no Oriente Médio, de polícia do mundo no Oriente Médio, para continuar sustentando esse poder americano e conseguir, de certa maneira, a graça dos eleitores, uma boa imagem pública e tudo mais, e há quem apoie que ele tem que deixar isso para lá, tipo, não é mais problema nosso, porque isso custa, de fato, muito caro para os Estados Unidos. E é a postura que ele vem adotando com a Ucrânia, por exemplo, né? Um pouco indiferente. Vai ficando um pouco indiferente, deixando um pouco de lado. E, de certa maneira, é o mesmo que ele está fazendo com Israel de alguma maneira, porque todo mundo esperava que os Estados Unidos iam entrar ali. Abraçaria. Biden foi lá, fez um discurso bonito, ganhou capital político, entendeu? Saiu bem naquela semana nos jornais da grande mídia. Sim. E largou mão, né? Israel está lá se ferrando com a situação sozinha. E, enfim, agora acontece essa situação que muita gente espera que seja uma mudança de jogo, né, dentro da geopolítica iraniana, mas vai depender muito de quem vai assumir o cargo do Raisi, se vai ser um sujeito mais
moderado, ou se, enfim, se o Ayatollah simplesmente, independente da posição do sujeito que vai entrar ali, provavelmente vai ser mais um pau-mandado das políticas do Ayatollah Khamenei, que é o verdadeiro cérebro por detrás do terrorismo iraniano.